Eu gostaria que você analisasse esse vídeo até o final. Foi mandado para mim, eu analisei e diversos pontos aqui contra a própria palavra de Deus, e gostaria que você desse o seu parecer aqui no final. Eu defendo essa obra de unhas e dentes, não importa o que está errado e o que está certo. Eu sigo a doutrina da palavra de Deus. E por que tu tá falando? A CCB salva sim, é a única que guarda os mandamentos. Porque todo homem inspirado por Deus, ele prega aquilo que vem do Espírito Santo. Ele não prega aquilo que vem das Santas Escrituras. Ele não prega aquilo que vem das Santas Escrituras. Eu estou no meu carro, foi mandado o vídeo e infelizmente não tem como segurar. São assuntos contra a própria palavra de Deus, mostrando estampado um caráter de fanatismo e pessoas alienadas. Eu defendo essa obra de unhas e dentes, não importa o que está errado e o que está certo. Eu sigo a doutrina da palavra de Deus. E por que tu tá falando? A CCB salva sim, é a única que guarda os mandamentos. Porque todo homem inspirado por Deus, ele prega aquilo que vem do Espírito Santo. Ele não prega aquilo que vem das Santas Escrituras. Ele não prega aquilo que vem das Santas Escrituras. Ele disse: pode a igreja estar do jeito que está, eu sirvo a Deus lá. Olha, se você sabe que está todo mundo indo pro buraco, você vai continuar sendo certo ou errado, vai continuar com isso? Eu defendo essa obra de unhas e dentes, não importa o que está errado e o que está certo. Eu sigo a doutrina da palavra de Deus. E por que tu tá falando? A CCB salva sim, é a única que guarda os mandamentos. Errar é humano, mas persistir no erro, tem um ditado que diz que é tolice. Eu gostaria que você desse o seu parecer quanto a essa fala do cooperador. Será que esse cooperador está falando legalmente, espiritualmente, dentro das exegeses e dentro das hermenêuticas? Será que é isso realmente que essas pessoas acreditam? Bíblia para eles tanto faz, palavra de Deus para eles tanto faz. O certo que tem que ser é somente revelações e pregações infundadas. Tudo que está escrito nas Sagradas Escrituras é testemunho do que Deus já fez na vida dos seus atrás. Agora que nós escrevemos a nossa história. Agora que nós escrevemos a nossa história. Porém, não deixarmos que o Espírito Santo nos guie e que as coisas venham no seu devido lugar. Porém, não deixarmos que o Espírito Santo nos guie e que as coisas venham no seu devido lugar. Irmão, firme na nossa fé. Nós não estamos aqui só por religião. Congregação não é religião, é a graça de Deus. É a graça de Deus. Congregação não é religião, é a graça de Deus. Eu vou
pregar o que Deus me revela. Alguém entrou aqui e falou: se Deus não falar comigo hoje, nunca mais eu volto a buscar a palavra. Então Deus vai ser bem claro e mandar esta palavra para você. Eu quero você aqui dentro da minha casa e que você nunca mais saia daqui. Eu quero você aqui dentro da minha casa e que você nunca mais saia daqui. Porque se você sair daqui, o espírito da morte está te esperando numa esquina. Alamanaia, 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 alamanaia. Porque se você sair daqui, o espírito da morte está te esperando numa esquina. Alamanaia, 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 alamanaia. Veja bem, está escrito em Apocalipse 21, versículo 8. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis, aos homicidas, aos que prostituem, aos que feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Segundo ponto da pregação. Essa pregação nunca apontou para Cristo, mesmo que algumas vezes o nome de Jesus Cristo seja mencionado em pequenas vezes. Cabe lembrar que o ponto central da mensagem dessa pregação se afunila para engrandecer a CCB, pois em nenhum momento pede para os crentes ficar firmes nas Escrituras Sagradas, nem na oração e nem no jejum, que são os 3 pilares para um crente manter a santidade e uma intimidade com Deus a ponto de manter distante demônios que são expulsos com jejum e oração. A pregação enfatiza a conclusão do início, meio e fim da mensagem, com o objetivo central de manter o CCBano firme nos bancos, não nas ruas fazendo discípulos, mas sim ficar nos bancos tocando para um Deus que prega palavras estranhas contrárias às Escrituras. Aí o CCBano me pergunta: e por que a CCB fala de Cristo? E aí eu pergunto: por que o CCBano defende dizendo: olha, em nossas paredes está escrito em nome do Senhor Jesus? Vamos explicar essa estratégia de Satanás. O diabo na CCB apresenta um falso Cristo quando ele prega uma falsa doutrina e engana o CCBano pondo a culpa no verdadeiro Cristo. Como o CCBano não pode negar que Jesus é Deus e Jesus não mente, mesmo eles dando pouca importância a Jesus, o diabo desenha um falso Cristo fora das Escrituras. Um exemplo disso são blasfêmias que ocorrem na boca do povo, pregadas pelo ministério. Exemplo, abre aspas, CCB, graça maravilhosa, CCB, obra de Deus, CCB salva, e etc, e etc, e etc. Isso pode parecer duvidoso, mas o diabo sabe enganar, e está escrito que, se possível, ele enganaria até os escolhidos, mesmo se for preciso que ele opere algumas obras, algumas maravilhas e alguns milagres. Mas para o diabo, o importante é negar as Escrituras, que é o verdadeiro Cristo, o Verbo, e nós iremos provar pela palavra de Deus. Temos que tomar cuidado até da maneira que nós falamos. Glória ao nome santo do Senhor, porque já não temem mais. Não é a palavra de Deus, é o que o Isaac pregou, é o que o Cláudio falou, é o que o Salvador falou. Bendito é o nome santo do Senhor, mas feliz daquele que não perdeu o temor. E ainda que um homem falar alguma coisa que não seja por Deus, não é você que tem que falar, é Ele que vai dar conta diante de Deus, porque tu estás aí sendo servido e eu agora sou garçom. E ainda que um homem falar alguma coisa que não seja por Deus, não é você que tem que falar, é Ele que vai dar conta diante de Deus, porque tu estás aí sendo servido e eu agora sou garçom. E ainda que um homem falar alguma coisa que não seja por Deus, não é você que tem que falar, é Ele que vai dar conta diante de Deus, porque tu estás aí sendo servido e eu agora sou garçom. Eu defendo essa obra de unhas e dentes, não importa o que está errado e o que está certo. Eu sigo a doutrina da palavra de Deus. E por que tu tá falando? A CCB salva, sim, é a única que guarda os mandamentos. Porque todo homem inspirado por Deus, ele prega aquilo que vem do Espírito Santo. Ele não prega aquilo que vem das Santas Escrituras. Tudo que está escrito nas Sagradas Escrituras é testemunho do que Deus já fez na vida dos seus atrás.
Agora, que nós escrevemos a nossa história. Eu busco minha consciência agora, tenho certeza da salvação. E muita gente que está na congregação sabe, tem essa certeza. A certeza absoluta no coração. A nossa consciência fala muito mais do que qualquer palavra de Bíblia ou de pastor, de qualquer coisa. Eu sou muito feliz, entendeu? E participo da CCB, muito maravilhoso, e não quero outro lugar. Fique vocês aí criticando dia e noite sem parar. Critica, late, que eu vou prosperar. E muitos podem perguntar, como o CCBano não enxerga isso? É simples, toda vez que é pregada uma heresia para por medo ou agradar, e o CCBano é confrontado com a verdade, seja nas redes sociais ou pela própria Bíblia, o diabo sopra no ouvido dele e diz, abre aspas, não duvide, olha para a parede, está escrito, em nome do Senhor Jesus. O inimigo diz, cuidado, não blasfeme. O diabo diz, lembre-se que essa obra maravilhosa foi revelada por Deus em nome do Senhor Jesus. Fecha aspas. E com isso o diabo faz o CCBano negar o mandamento mais importante deixado pelo verdadeiro Cristo, escrito em João 5,39. Examinai as Escrituras. Não bastando só isso, o diabo faz o CCBano negar os mandamentos que foram inspirados pelo Espírito Santo por apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 14, 29, que diz o seguinte, tratando-se de profetas, falem 2 ou 3 e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Ou seja, Satanás, sabendo que o coração CCBano é idólatra, ele esconde o poder da libertação que está nas Escrituras Sagradas, fazendo com que o CCBano continue com erro até a sua morte. Está escrito, errais por não saber as Escrituras, nem o poder de Deus. Basicamente, o que o diabo faz na grande maioria dos cultos da CCB é criar um bode chamado falso ensino ou falsa doutrina, e coloca uma máscara de cordeiro e chama de Deus ou Jesus. Deixa aqui nos comentários, compartilhe com mais pessoas, dá o seu parecer. Deus abençoe.